Ok. Boa noite aos queridos amigos, graça e paz à igreja, né, do Ministério Oásis e os demais irmãos que estão agora entrando, né, nos conectando, né. Nós estamos aqui ao vivo aqui no cenário improvisado, né, mas Deus está aqui presente. Amém? Vou esperar mais chegar mais alguns irmãos, né? Nós temos aqui a nossa amiga, né, Selma, né, Amanda, a irmã Jo, né? A Francisca está também aqui ao vivo. E gostaria de falar aqui com os irmãos, como é que tá meu som aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tá chiando? Tá com ruídos? Ou como é que tá o som aí? Romário entrou também. Gabriel. O Gerdson. Minha sogra Cassiane. Um beijo para ela. E aí, como é que tá o áudio aí? O áudio tá bom? Como é que tá, Isaías? O áudio tá ok? Amém, minha sogra. Um beijo para a senhora também. Então, eu estou falando com os irmãos aqui, né? E a Débora, minha esposa também, um abraço para ela. A Gleice também, né? Entrou, a irmã Gleice. Então tá bom, então o som tá ok, né? O som tá ok. E eu estarei ministrando, né, um estudo, né, sobre a oração, né, o efeito da oração nesse isolamento que está acontecendo, né, esse isolamento mundial, como a oração é eficaz, tá ok? Como a oração é eficaz. Então eu quero convidar você aí que está do outro lado para a gente estar orando, amém? O som tá ótimo, ok. Para a gente estar orando, né, com os irmãos nesta noite, amém? Olha, você fecha seus olhos aí, né? E nós vamos estar orando para que Deus ele venha estar presente, né, no seu lar, né, e fazer parte, né, de cada um de nós, amém? Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido Deus, estamos, Pai, adentrando na Tua presença, Pai, nesta noite, Senhor. Eu quero desde já, meu Pai, estar entregando nas Tuas mãos, Senhor, cada componente, Senhor, que está fazendo parte dessa live, Senhor. Pai, abençoa cada um, meu Deus. Esteja, Pai, na vida, meu Pai, dessas pessoas, para que elas possam agregar nesta noite, Pai, a Tua palavra, Senhor, no seu coração, Pai amado. A palavra diz, Senhor Jesus, se tem algo que a gente tem que guardar, confinar, proteger, é o nosso coração. E uma forma, Senhor, de proteger o nosso coração é guardando a Tua palavra, Senhor, para não pecar contra Ti, Senhor. Abençoa, meu Pai, esses irmãos que estão entrando, os amigos que estão entrando agora, meu Pai, nessa live. Senhor, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Em especial, meu Pai, é o meu querido e amado pastor Magno e a pastora Ana Cláudia, Senhor. Abençoe, meu Pai, esses dois que estão na frente, meu Pai, da Tua obra, Senhor. Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Teu Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Todos também podem confirmar aí, né, digitando amém. Louvado seja o nome do Senhor, tá bem? Estamos aqui com a irmã Patrícia também, né? Ela vai estar aqui nos auxiliando. E ela vai estar aí, né, marcando o horário. Amém, Patrícia? O horário. Meia hora, não é isso? Até 8h25. Viu? Aí a Patrícia me dá aí um sinalzinho. Amém, glória a Deus. Nossa irmã Patrícia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, vamos lá para o que interessa nesta noite, amém? Tudo ok, né? Então, vamos lá. Onde o tema, né, que foi tocado ao meu coração nesta noite, né? Nesta noite, que é sobre a oração, né? A oração no confinamento social, a grande importância do dever cristão, a prioridade do cristão. Se tem algo que o cristão pode priorizar, é a oração eficaz. Mas eu quero te chamar a atenção, né, nesta visão global do que está acontecendo. Eu te chamo para você abrir comigo, meditar nesta noite no livro de Joel, amém? Livro de Joel. Livro de Joel. Amém? Livro de Joel. Por capítulo 1, amém? Nós vamos estar aqui extraindo do livro de Joel. Os irmãos aí vão procurando. Louvado seja o nome do Senhor. Joel 1. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Procura aqui para mim também, rapidinho. Amém, querido? Então, para a nossa meditação nesta noite, eu te convido para ler o livro de Joel, que a palavra do Senhor diz assim, amém? Entrou também a pastora Inês, um abraço, a minha pastora, né, querida pastora Inês, um abraço. Então nós estaremos lendo aqui o versículo 1, e o que Joel tem a nos dizer, amém? Tem a nos dizer a situação a qual a igreja está passando, a sociedade está passando. E Joel diz assim: preste atenção, velhos, escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias e no nosso tempo, e no nosso antepassado. Diga aos seus filhos o que aconteceu e que eles contem aos seus filhos o que a este falam sobre isso e a geração seguinte. E vieram nuvem e mais nuvem de gafanhoto e comeram toda a plantação que os primeiros gafanhotos deixaram, e foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem, chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas. Não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos com um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. E os seus dentes eram como os de leão, afiado como os dentes de uma leoa. Destruíram a nossa parreira, acabaram com as nossas figueiras, arrancaram as cascas das árvores e deixaram os galhos completamente brancos. 8. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, servos de Deus, choram no templo do Senhor.
a sua atenção para o que está acontecendo, né? A gente vê que tudo parou, né? Praticamente parou no tempo. A gente vê que os aeroportos estão fechados, né? Algumas lojas estão fechadas, as grandes indústrias, né, fecharam as portas, e a gente vê que está se tornando um caos. Mas eu te chamo a atenção nesta noite, o que Joel está falando aqui. Joel passou por situações como essa a qual nós estamos passando. Mas Joel aqui, ele nos encoraja o povo a sair e enfrentar o caos. Que caos eram esses que estavam acontecendo na época de Joel? Olha só, a seca. O povo estava sentindo já, porque a seca estava devastando aquele povo, assim como os gafanhotos que invadiram as lavouras, devorando tudo que vinha pela frente. E ali se tornou ali um caos econômico, um caos social. E aí Joel, ele vem nos encorajar o povo naquela época. E ele chama a atenção daquele povo. Aí a gente pode extrair deste versículo, no capítulo 5, acompanhe aí na sua Bíblia, nós já vamos entrar, e diz assim que ele chama, diz assim, acordem, beberrões, acordem, chorem, vocês que gostam de vinho, pois a uva foi destruída, não haverá vinho novo para beber. A situação a qual nós estamos vivendo é semelhante. Todos nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. Não adianta dinheiro numa ocasião como essa. Os beberrões não tinham vinho para eles beber, ali na sua luxúria, na sua vaidade. No momento que estamos passando, o dinheiro não importa. Aí Joel, no capítulo 5, chama a nossa atenção. E já no capítulo de número 9, acompanhe comigo, ele diz assim: os sacerdotes, servo de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais oferta de alimento e nem de vinho. Olha só, foi um caos tão grande que até os alimentos de Emajares que faziam ali para cultuar a Deus já estava na escassez. O alimento hoje está faltando para muita gente. E Joel chama essa atenção. O que aquilo quer dizer? Que o culto ele foi cancelado por causa dos emajares que eram oferecidos no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui foi cancelado. Estão cancelados como hoje as igrejas, hoje, elas estão fechadas por decreto da lei. Veja a comparação que Joel faz. Veja no capítulo, agora Joel, ele vem com a solução. Ele diz no capítulo 13, acompanhe aí no capítulo 13, ele diz assim: sacerdote, agora vem, vocês que apresentam oferta no altar, visitam roupa feita de pano, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem, servos do meu Deus, venha no pátio do templo, chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais oferta, e nem alimento, e nem vinho. As primeiras pessoas, no caos que nós estamos passando, a postura
E a posição aqui, o que Joel chamava, era dos sacerdotes. Eu vejo isso, a postura que a igreja tem que tomar hoje são os pastores. Tem que ter a consciência de chamar a igreja para um alinhamento. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época, os sacerdotes, quando a situação apertava, era caótica, aqueles homens, eles se vestiam de saco, de pano grosseiro, raspavam a cabeça, reclamou ao Senhor pela situação em que o povo está passando. E ele fala, e é bonito que no capítulo 14, acompanhe comigo, no capítulo 14, ele diz assim: convoquem uma reunião no templo e anuncie um dia de jejum. Reúna as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Você já viu? Então, Joel, ele chama o povo, ele encoraja o povo. Primeiro ele encoraja os sacerdotes, para que chame o povo para buscar o Senhor, para orar, para que até que Deus responda. O que eu quero te falar nesta noite é aonde eu vou entrar, é sobre a oração, neste isolamento chamado isolamento social. E Joel vem com esta palavra e diz: orem, e ele pedindo o socorro. Nós devemos orar a Deus, até que Deus responda. Nós devemos oportunar até que Deus responda. É isso que a palavra está nos encorajando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E Joel encoraja aquele povo. Então eu quero te falar sobre a oração. O que é que você tem feito ultimamente? O que é que você tem passado? O que é que você vem fazendo? Será se Deus está te chamando, te separou neste momento, para você estar descansando, para você estar ali no seu sofá, né, acessando o mundo virtual, somente acessando, na sua zona de conforto? Eu falo isso para você agora. O que devemos fazer? Deus nos chama e Deus nos convida a orar. E a Bíblia diz em João, ele faz uma oração sacerdotal. Ou seja, o mestre, o sacerdote dos sacerdotes, Jesus Cristo, ele nos ensina a orar. Mas aqui em João 17, ele faz uma oração tremenda, uma oração grandiosa. Porque o sacerdote daquela época, ele era porta-voz dos homens a Deus. Ele levava petições do povo ao Senhor. E Deus deu a ele os discípulos, e ele faz esta oração sacerdotal. Se você quer aprender de fato a buscar o Senhor, de fato a orar, por que eu falo isso? Porque nem muita gente não sabe orar como devido, buscar como devido. Porque a oração, ela pode ter duas partes. A primeira dela, ela tem que ser bíblica. Quando você folheia a Bíblia, você enxerga nos homens do passado, nos profetas. Você vai ver a oração que aqueles homens tinham. E você pode se basear por ela. Também tem a outra parte da oração,
já que você não sabe orar como devido, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Então a oração, ela, já que muitos ainda não sabem, o Espírito Santo de Deus, ele transforma. E você está ali no seu quarto orando, buscando, encontrando palavras. E o Espírito Santo de Deus, ele transforma. E você naquele momento está direcionado a sua voz a Deus de maneira que o Espírito Santo do Senhor vai ali traduzir coisas que você não sabe traduzir em palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então o próprio Jesus, ele nos ensinou a orar. Você pode ir aí em João e você vê essa grande oração. Oração como a oração de Neemias. Veja bem, Neemias. Neemias foi um homem de oração, porque tudo que ele fazia, ele consultava ao Senhor. Ele ia até onde o seu povo, voltava a servir o seu rei, mas também consultava a Deus. A sua oração construiu uma cidade que estava devastada. A oração de Neemias proporcionou uma reconstrução. Talvez você possa estar com uma vida devastada. Talvez você, nesse momento, possa estar passando por um momento mais difícil da sua vida, porque você está se encontrando neste isolamento e você está confinado. Talvez você já está com uma paranoia louca na cabeça. Mas Deus está te fazendo como Neemias nesta noite. Está se chamando a sua atenção para que você venha reconstruir a sua vida. E quando eu vejo a vida de Moisés, aí eu me inspiro mais ainda. A Bíblia diz que este homem jejuou 40 dias e 40 noites. E quando ele veio com resposta para aquele povo. Talvez você pode fazer também como Moisés. Talvez alguém da sua família possa estar passando agora por situações adversas. Eu não sei o que ele está passando. Eu não sei a dificuldade, o grau de dificuldade. Mas você, em oração, você possa estar trazendo resposta para a sua família, para o seu filho que está na droga, para a sua esposa que esteja sendo infiel, para o marido que está ali na bebida. Você possa estar trazendo resposta através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. E a oração nos proporciona isso, vida. E eu quero te falar sobre Jesus. Agora imagine Jesus no momento de maior dor, um momento de maior angústia da sua vida, na maior aflição da sua vida. O que ele fez no Getsemane? Ele foi orar. Olha a lição que ele passa para mim. Ele foi ao encontro do Getsemane. Ele levou ali os seus discípulos, o acompanharam. Aquele homem que consolava. Aquele homem que curava multidões. Aquele homem que encorajava. Aonde passava, milagres aconteciam. Mas neste momento, em Getsemane,
O que ele foi fazer? Ele foi orar ao Pai. Ele foi buscar ao Senhor. E quando ele estava ali buscando ao Senhor, ele sentiu agonia, capaz do seu suor se transformar em gota de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. O seu suor, naquele momento, se transformou em gota de sangue. Mas ele deixou uma lição. Em meio à aflição, em meio à dor, em meio ao caos social, onde muitos estão entrando em paranoia, em loucura, não saindo do contexto. Desde o dia que essa epidemia chegou, eu conheço uma família que está isolada. A família está isolada, parece que está em uma paranoia sem igual. Porque está perdendo ali sua postura diante da sociedade. Jesus nos mostra isso em meio ao caos, em meio à dificuldade, que devemos orar, que devemos buscar o Senhor. A Bíblia diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te encorajar nesta noite. A oração, meu querido, ela é eficaz para nossas vidas. Eficaz. Enquanto a OMS está buscando o antídoto para essa doença maldita, o nosso antídoto é a oração com o Senhor. 1 Tessalonicenses: buscai ao Senhor, orai sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te falar agora a oração. Eu quero te falar da oração e os seus caminhos. O que a oração ela proporciona ao seu povo no momento tão caótico que está acontecendo nos dias de hoje, neste isolamento social? A oração, ela nos direciona a caminhos ser traçados, ao caminho do arrependimento, ao caminho do arrependimento. O que Esdra nos ensina? Esdra 10. Pegue comigo, abra comigo na Bíblia, eu quero ler. Esdra 10. A oração nos leva ao caminho do arrependimento. Esdra 10. Acompanhe comigo, para que esta palavra ela venha nos edificar. A minha Bíblia, ela é linguagem de hoje, né? A linguagem mais fácil, né, de ser traduzida. Amém. Quero dar um abraço à minha pastora Inês, né, que está aqui, né, com a gente. Então diz assim, acompanhe comigo, olha só. Enquanto Esdra estava ajoelhado em frente ao templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres, crianças, se reuniu em volta deles, e eles também choravam amargamente. E então Sacanias, filho de Jeiel, da família de Eluão, disse a Esdra: nós pecamos contra o nosso Deus, casamos
casando com mulheres estrangeiras, de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Que coisa linda, que coisa bonita. A oração traz arrependimento. Olha só o poder que a oração tem. Eu quero contextualizar com você esse texto. Eu quero estar falando para você que Esdras, quando ele viu a situação daquele povo, o que Esdras fez? Se fosse muitos hoje, alguns pregadores hoje, quando olham o erro de um irmão, muitos vão apedrejar. Ao invés de ajudar, vai matar o irmão. Mas olha a sabedoria de Esdras, deste homem de Deus, quando ele viu aquele povo se corromper, quando ele viu aquele povo se casando com mulheres estranhas, a qual a lei não permitia que eles casassem, porque aquelas mulheres traziam ídolos e corrompia o povo de Israel. O que Esdras fez nessa situação? Esdras, ele olha para o povo, ele vai em frente à igreja, ao templo, ele vai no meio da praça de Israel, e ele olha aquele povo e começa ali a interceder por aquele povo. Ele começa a buscar em oração, em clamor ao Senhor. E ele passa ali, meu querido, horas e horas ajoelhado. Alguém passa e olha Esdras chorando. Alguém passa e olha Esdras se debruçar em lágrimas. Louvado seja Deus. Já começa ali a chorar, se lamentar. A Bíblia diz que o povo foi se reunindo ao redor de Esdras. Sabe por quê? Porque o povo se comoveu com a oração. O povo se comoveu. O povo viu, olhou e disse: este homem aí, ele está orando. Este homem aí, ele está buscando. Porque aquilo que eu deveria fazer, ele está fazendo por mim. A oração, ele constrangia. Ele, até um ponto de um homem se arrepender dos pecados. E a Bíblia diz que quando Esdras se levantou, ele viu uma multidão, homens, mulheres, criança, chorando, se lamentando, arrependido por causa dos pecados. A oração constrangia, traz arrependimento ao coração do homem. E aqueles homens, observa bem que aqueles homens, eles confessaram com seus lábios. Escute! Eles confessaram com seus lábios. Eles estavam arrependidos. Pois alguém que se arrepende, ele confessa verdadeiramente e vem o arrependimento. Tem muitas pessoas que se arrependem no ato apenas da emoção. Da emoção. Eu já vi pessoas, quando o repórter vai entrevistar uma pessoa que cometeu um delito, ele diz: eu não vou fazer mais, eu vou parar. Ele confessa. Mas esse confessar é só no calor da emoção. Mas esse arrependimento que eu estou falando aqui é o arrependimento que sai, escute, de dentro para fora.
Eu ouvi dizer uma vez uma jovem falando que quando o ovo ele é quebrado de fora para dentro, ele gera morte. Mas quando este ovo ele é quebrado de dentro para fora, surge vida. Olha só que lindo. O que quero dizer é que esse arrependimento, ele não vem do exterior, ele vem de dentro. Ele vem dentro do nosso interior, do nosso confessar a Deus, ao Pai, em oração, comunicar, verbalizar, falar tudo o que eu sinto. Nesta noite eu quero também te constranger, como Esdra constrangiu o povo em oração. Você está passando por um momento? Está passando por dificuldade? Ore, busque ao Senhor neste momento. Busque ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque o Senhor, observe bem, Deus, Ele sabe tudo o que acontece com você. Ele sabe de tudo. Mas, irmão Israel, diácono Israel, então por que eu devo orar? Já que Ele sabe de tudo. Não foi uma boa pergunta? Deus sabe de tudo, então eu não tenho para que conversar. Eu não tenho para que ter esse diálogo. Porque Ele sabe de tudo. Você sabe da história do filho pródigo? O filho mais velho, quando ele viu aquele movimento na casa, aquela festa toda, ele chega ao empregado e pergunta ao empregado. Ele diz àquele empregado, o que está acontecendo? O empregado fala, foi seu pai está dando festa ao seu irmão que chegou. Observe bem que o filho mais velho, ele não conversa com o pai. Não. O pai vai ter o encontro do filho mais velho. E ele chega ao pai e diz, olha pai, seu filho gastou tudo na noitada, com mulheres da vida. Gastou tudo na luxúria. Mas o pai dele, já sabia de tudo. Ele não pegou o filho, trouxe o filho aqui à força. Não, ele não trouxe, ele já sabia, ele poderia fazer isso. Deus, Ele sabe de tudo. Deus sabe o que nós passamos. Deus, Ele quer que nós confessamos a Ele os nossos pecados, a nossa limitação, a nossa dificuldade. Porque se eu pressionar alguém, pressionar, a pessoa não vai mudar. A pessoa está sendo pressionada. Deus não pressiona ninguém. Deus, Ele quer ouvir da nossa boca, como fez o filho pródigo. O filho pródigo chegou até o seu pai e disse, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. A relação que nós temos com Deus é de filho. É de filho. Se você ainda não sabe orar, se você não sabe buscar o Senhor, entenda bem, a relação que você tem com Deus é de filho. É de filho. Porque quando o próprio Jesus, Ele nos ensina a orar, o que Ele diz? Ele diz, Pai nosso que está no céu. Ou seja, Pai nosso, nosso, porque é muitos filhos que está no céu, Pai nosso. Então eu sou filho. Amém? E santificado seja o vosso nome. Santifique o nome de Deus na sua oração. Faça essa oração cristocêntrica. Coloque Cristo, coloque Deus
sempre no centro das suas orações. No centro das suas orações. Não faça como muitos estão fazendo. Muitos só fazem petições. Isso são petições. No momento que você diz, Senhor, me deu um emprego. Não é errado, não é errado. Senhor, me deu um emprego, Senhor, me deu um carro. Senhor, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Deixa eu te falar. Isso não é oração, meu amigo. Desculpe, perdão. A oração, isso se chama a petição. Mas a oração é quando tu coloca Cristo no centro. Quando você coloca Deus. Porque Ele nos ensina e diz, santificado seja o teu nome. Então como é que eu posso santificar o nome de Deus? É quando você exalta o Senhor. Amém? Então quando você santifica o nome do Senhor, é quando você glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu já vou encerrar. Primeira ela te traz também a intimidade com Deus. Muitos não têm a intimidade com o Senhor. Muitos hoje não têm a intimidade com Deus. A intimidade, ela é a mais importante. Ela é a prioridade. A prioridade de um cristão é ter essa relação, este vínculo de pai e filho. Intimidade. Eu quero abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. E você vai ver a intimidade que temos e que devemos ter com o Senhor. Marcos. Acompanhe comigo aí. Marcos 6, 1. Marcos 6, 1 até o 6. Se a oração me leva à intimidade com Deus, por que hoje muitos não têm esta intimidade? Eu vou te explicar por quê. Deixa eu ler na tua. Olha só o que diz Marcos 6. Marcos 6, 1. Acompanhe comigo. Achou? Eu vou ler na tua aqui. Diz assim: E tendo Jesus partido dali, e foi para a sua terra, e os seus discípulos acompanharam. Chegando um sábado, passou a ensinar nas sinagogas. Muitos ouvindo e se maravilharam, dizendo: Onde vem? E a estas coisas, que sabedoria este que foi lhe dada? E como fazes tais maravilhas por sua mão? Não, a este carpinteiro, ele é filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão. Não vivem aqui entre nós? Suas irmãs escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. 5. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. E impondo-lhe as mãos, admirou, e a incredulidade dele, contudo, percorria nas aldeias, nas circunvizinhanças, a ensinar. Agora, eu quero te chamar para este versículo, para este versículo, no capítulo 6, que diz assim, admirou-se da incredulidade. Incredulidade. Observe bem. Aqui, aquele povo, eles tinham uma
familiaridade com Cristo. Por quê? Eles olhavam para a vida do mestre e diziam, não, isso aqui é o carpinteiro, filho do carpinteiro. Esse aqui é Jesus, filho de Maria. Os seus irmãos aqui é Tiago, Judas, Simeão. Eu conheço. A Bíblia diz aqui que poucos milagres, Jesus que fazia tais milagres. Já agora, na sua terra, poucos milagres Jesus fez por causa da incredulidade daquele povo. Porque aquele povo, ele era familiarizado. Eu quero te chamar a tua atenção para esta passagem. Hoje, as pessoas estão familiarizadas com Jesus. Mas é diferente de ter intimidade com Ele. Tem pessoas que têm tatuada a cruz no seu corpo. Nos hospitais tem as cruzes. Alguns fóruns, repartições públicas, tem a cruz. Você vai para a internet, tem de tudo. Você encontra ali a vida de Cristo ali, é exposta para você. Tem pessoas que sabem até mais do que muitos crentes. Isso é familiaridade. O povo está familiar. Agora eu quero te dizer uma coisa, que familiaridade, ela traz incredulidade. E o povo não tem mais intimidade. Intimidade com Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Que quando eu era muito jovem, só para fechar, quando eu era muito jovem, e eu ficava nas portas, né, das pessoas, assim, da casa, daquelas pessoas que tinham um poder maior de aquisição, né? E naquela época, passava 10 casas, uma casa tinha televisão, uma casa tinha televisão. Aí eu, pequenininho, ficava na ponta dos pés assistindo, né? Ali na casa das pessoas ali, assistindo a televisão. Porque a televisão naquela época era muito difícil. E quando tinha, era preta e branca. Então quem tinha uma televisão naquela época, poderia se dizer que tinha dinheiro, né? Há 35 anos atrás, né? A televisão, ela não era tão popular assim. E a pessoa que tinha uma televisão era bem conhecida no bairro. Todo mundo ia para lá assistir. Vocês entendem? Hoje, na modernidade, televisão, toda casa tem uma televisão. Toda. A televisão se encontra nos celulares, nos computadores, no GPS, nos telefones, nos iPhones. Então, as pessoas estão familiarizadas com a televisão. Então isso trouxe um desinteresse, assim, um desvalor, digamos. Perdeu o valor. Por causa de quê? Por causa da familiaridade que as pessoas têm com a televisão. As pessoas hoje, elas são familiarizadas com Deus. Não têm intimidade com o Senhor. Porque quando eu passo a intimidade com o Senhor na oração, quando eu passo a ter uma relação com o Senhor na oração, quando eu busco Ele em oração, eu estou tendo uma intimidade com o Senhor. Observe que todo mundo conhece uma vida de um cantor famoso. As pessoas vão ali na internet e sabem até mais do que a pessoa que é famosa. A pessoa sabe de tudo. Sem entrar na casa deste famoso, sabe de tudo. O que que Cristo chama a nossa atenção por dia de hoje? A Bíblia nos diz que
que muitos vão chegar naquele dia, no juízo final, e vão dizer assim: olha, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz milagres acontecer. Mas o que que o Cristo vai dizer? Apartai de mim para o fogo eterno, porque eu vos não conheço. Só falar de Cristo, só falar de Jesus não é importante. O importante é a relação que eu tenho com Ele pessoal, na oração. E eu só posso ter essa relação na intimidade com o Senhor é quando eu busco a Ele em oração. Amém, irmã Patrícia? Que lindo. Eu só tenho intimidade com o Senhor. Não adianta, meu querido, você ter uma boa oratória. Não adianta você ser uma pessoa bem eloquente, saber conversar, saber verbalizar. Não adianta. Não adianta você só falar de Cristo, pregar. Você pregou para Deus e o mundo, mas Deus está te chamando a tua atenção. Você não tem falado comigo. Porque quando eu tenho uma relação com o Senhor, quando eu converso com Ele, quando eu busco Ele, eu a amo mais. Quando você tem uma relação com o seu filho, com sua esposa, quando o namorado tem uma relação com a namorada, de conversa, quando você conta dos seus segredos, quando você conversa ali com ele, quando você passa a ter essas intimidades de conversa, de se comunicar, de verbalizar, você ama mais. Por que eu amo meu filho Isaías Gabriel? Por que eu amo a minha esposa Débora? Por que eu amo a minha filha? Por que eu amo a minha sogra? Por que eu amo a minha amiga Patrícia? Porque a gente tem uma comunicação. E toda vez que eu falo para ela de Deus, que eu falo dos meus problemas, a gente cria um vínculo. A gente cria uma intimidade. Seja íntimo com Deus. Para encerrar. Eu quero encerrar nesta noite. Eu quero encerrar nesta noite e dizer para você: tenha uma intimidade com o Senhor na oração. Porque a oração te traz arrependimento, como eu disse. Quando você confessa a Deus, confessa o seu pecado, você é frustrado por isso, e você deixa. E quando você busca o Senhor em oração, você é contagiado pela intimidade com o Senhor, com Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo nesse confinamento? O que você esteja fazendo? Você está gastando seu tempo na internet, nas redes sociais? Você tem buscado o Senhor de fato? Porque o Senhor te chamou, Deus te separou para isso. Ele não te separou, casal, para você, homem, não sei, é você bater na sua mulher. Deus te chamou para você ter mais amor a ela. Você, namorado, para você amar mais a sua namorada. Para você, filhos, a respeitar mais a sua mãe. Para você, mãe, dar mais educação aos seus filhos. Deus te chama nesse isolamento social. Para isso, querido. Observe bem. Eu vou encerrar. Para a gente fazer essa oração, está encerrando. Mas quero te chamar a tua atenção. O mundo não estava parando. Deus, para que o mundo, para que as nações reconhecessem que só o Senhor é Deus. Então a Bíblia, ela te chama para você entrar no seu quarto e orar ao Pai. Orar ao Pai que está em secreto. Conte para Ele a sua dor. Conte para Ele o que você está passando, a angústia do seu coração. Porque somente Ele, porque muitos estão perdendo a vida, porque não sabe para quem falar.
Fale para Deus. Amém? Eu quero estar orando agora. Eu quero estar orando por você agora. Todo tipo de invertida do diabo contra a sua vida. Toda cetla maldita. Toda palavra de maldição agora que foi proferida a você. Eu quero estar orando por você agora. Amém? Feche seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus. Senhor Jesus. Estamos, meu Deus, na tua presença, Pai. E aprendemos, Senhor, mais de ti, Pai, nesta noite, Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, Pai, que tu nos deste, Senhor. Abençoe, meu Pai, a irmã Patrícia, por nos proporcionar esse cantinho aqui da casa dela, que eu creio que não é uma casa, é um lar, porque lá a vida, e aqui é uma serva do Senhor. Abençoe aqui, meu Pai, aqui nesta live, Senhor, o irmão Isaías, a minha sogra Cassiane, o Adenilson que acabou de entrar, Senhor. Abençoe a vida deste homem. Abençoe, meu Pai, a Cassandra. Abençoe, meu Pai, todos que fazem parte, a irmã Jô, a irmã Selma, a irmã Inês, Pai, a nossa pastora. Abençoe, meu Pai, minha esposa Débora, que está do outro lado, assistindo essa live. A irmã Suzy e o seu esposo. Abençoe, meu Pai, os demais irmãos, meu Pai, que estão fazendo parte aqui. Eu não sei o que eles estão passando aí exatamente, porque eles estão confinados, Pai. Senhor, molda, Senhor, o caráter deles, de cada um, Senhor, trazendo vida, esperança na sua casa. Que todo pensamento ao contrário, Pai, seja lançado por terra, em nome de Jesus. Nós te buscamos em oração, meu Pai, porque eles sabem que a oração tem seus efeitos, como eu mostrei nesta noite, Pai. Porque a oração, ela constrangeia, ela traz arrependimento. Porque a oração, meu Deus, ela traz a comunicação, ela traz a intimidade, Pai. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade que tu nos deste nesta noite. Amém, queridos? Olha, em primeiro lugar eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo, porque mesmo estando longe, não estando o corpo físico na congregação, no templo, mas nós estamos aqui virtualmente e Deus está nos abençoando. Amém? Quero dar aqui um abraço para a Natália, o meu amigo Romário, a Carla Marques, amém? A Anne Garcia. E fique com Deus. Amém, queridos? Amém. Fica com Deus.